Graça e paz, queridos. Uma boa noite, um bom sábado para todos vocês. Hoje nós estamos aí prontos para ler o capítulo 23 de Gênesis. Glória a Deus. Estamos aí, meus irmãos, na metade aí, mais ou menos, do livro de Gênesis, né? Estamos aí na metade. Lembrando aí que o livro de Gênesis vai até o capítulo 50. Então temos aí esta semana para encerrar e a próxima semana também o livro de Gênesis. Nós vamos terminar só no outro domingo o livro de Gênesis. No outro sábado, só daqui 7 dias nós vamos terminar o livro de Gênesis. Glória a Deus. Então, hoje nós vamos entrar aí na metade do livro de Gênesis. Glória a Deus. E vamos lá, irmãos, no capítulo 23, nós vamos ler o capítulo 23, 24, 25 e 26, 4 capítulos. Glória a Deus. Deus venha nos dar graça. E a nossa oração nessa noite, que o Senhor venha nos dar sabedoria, nos dar graça, abrir o nosso entendimento, no nome de Jesus Cristo, que Ele venha abrir o teu entendimento, a tua graça, te dar graça, abrir os teus olhos espirituais, e que o nome do Senhor venha ser glorificado na minha vida e na tua vida, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Toca o sininho aí, ativa aí o sininho, compartilha esse vídeo e se inscreve aí, me ajuda aí, se inscreve aí no meu canal, que é bênção do alto. Glória a Deus. Vamos lá. Capítulo 23 fala sobre o sepultamento de Sara, e Abraão compra o terreno para sepultar Sara. Glória a Deus. Vamos lá. Quando Sara estava com 127 anos, morreu em Kiriat Arba, hoje chamada Hebrom, na cidade de Canaã. Abraão lamentou a morte de Sara e chorou por ela. Depois, deixou ali o corpo de sua mulher e disse aos hititas: Tenho vivido como forasteiro e estrangeiro entre vocês. Portanto, vendam-me um pedaço de terra, para que eu possa dar um sepultamento digno à minha mulher. Os hititas responderam a Abraão: Ouça-nos, o Senhor é um príncipe honrado em nosso meio. Escolha o melhor dos nossos túmulos e nele sepulte sua mulher. Nenhum de nós se recusará a dar ao Senhor o local para a sepultura. Abraão curvou-se diante dos hititas e disse: Visto que estão dispostos a me dar o local para a sepultura, façam a gentileza de pedir a Efron, filho de Zoar, que me permita comprar sua caverna em Macpela, na fronteira do seu campo. Ele me venderá a terra pelo preço que vocês considerarem justo, e assim terei uma sepultura permanente à minha família. Efron estava sentado no meio de seu povo e respondeu a Abraão enquanto os demais ouviam, pronunciando-se publicamente diante dos hititas que se reuniram à porta da cidade. Não, meu senhor, disse ele a Abraão, ouça-me, eu lhe dou o campo e a caverna aqui na presença do meu povo, e eu lhe dou a propriedade. Vai, sepulte a sua falecida. Abraão se curvou outra vez diante do povo daquela terra e respondeu a Efron, enquanto todos ouviam: Ouça-me, por favor, eu os comprarei de você. Deixa-me pagar o preço justo pelo campo, para que possa sepultar ali a minha falecida. Efron respondeu a Abraão: Meu senhor, ouça-me, a propriedade vale 400 peças de prata. Mas o que é isso entre amigos? Vá e sepulte a sua falecida. 400. Efron então deu o preço da terra. Vale 400 peças de prata. Vá e sepulte sua falecida. Abraão concordou com o preço e pagou a quantia que Efron sugeriu. 400 peças de prata, pesadas de acordo com o padrão do mercado. E os hititas testemunharam a transação. Assim,
Abraão comprou o pedaço de terra pertencente a Efron em Macpela, perto de Mamre. A propriedade incluía o campo, a caverna e todas as árvores ao redor. Foi transferida a Abraão como sua propriedade permanente na presença dos anciãos hititas à porta da cidade. Então Abraão sepultou Sara, sua mulher, em Canaã, na caverna de Macpela, perto de Mamre, também chamado Hebrom. O campo e a caverna foram transferidos dos hititas para Abraão como sepultura permanente. Glória a Deus. Então quer dizer que quando Sara ela vai ser mãe, ela vai ser mãe aos 90 anos. Ela vai dar de mamar para Isaac aos 90 anos e vai morrer aos 127 anos. Então quer dizer que ela desfrutou ali da presença de Isaac, né? 37 anos. Por 37 anos ela conviveu com Isaac. Então Isaac tinha 37 anos quando a sua mãe veio a falecer. Glória a Deus. Abraão estava bem velho e o Senhor o havia abençoado em tudo. Capítulo 24, verso 1. Certo dia, Abraão disse a seu servo mais antigo, o homem encarregado de sua casa: faça um juramento colocando a mão debaixo de minha coxa. Jure pelo Senhor, o Deus dos céus e da terra, que não deixará meu filho se casar com uma das mulheres cananitas que aqui vivem, mas irá à minha terra natal, aos meus parentes, procurar uma mulher para meu filho Isaque. O servo perguntou: e se eu não encontrar uma moça disposta a viajar para um lugar tão distante de sua terra? Devo levar Isaque para morar entre seus parentes na terra de onde o Senhor veio? Não. Olha a resposta de Abraão: não. Cuidado, não leve meu filho para lá, de jeito nenhum. O Senhor, o Deus dos céus, me tirou da casa do meu pai e de minha terra natal, prometeu solenemente dar esta terra a meus descendentes. Ele enviará um anjo à sua frente e providenciará para que você encontre ali uma mulher para meu filho. Se ela não estiver disposta a acompanhá-lo de volta, você estará livre do seu juramento. Mas não leve meu filho para lá de maneira nenhuma. Por quê, irmãos? Porque lá era uma terra corrompida pela idolatria. Lembrando que a família, a parentela de Abraão, por conta da tradição ali local daquela terra, eles eram escultores e eles esculpiam, né? Eles esculpiam imagens, né, de deuses, ídolos. E como Abraão servia a um Deus invisível, que ele não via, mas ouvia a sua voz, ele tinha certeza, ele tinha fé, ele tinha convicção de que o seu Deus não era visível. Então, como Deus tinha feito uma promessa para Abraão, através de você, darei essa terra aos teus descendentes. Então, se fazia necessário que Abraão permanecesse, que o teu filho permanecesse na terra de Canaã. Que o seu filho não fosse se estabelecer na terra dos teus pais, porque Deus tirou já Abraão de lá. Isso fala do quê? De Abraão ter o cuidado com a sua próxima geração não retornar da onde Deus tirou. Se Deus me tirou lá de Harã, eu não posso fazer com meu filho voltar lá. Agora, é importante que eu tire de lá uma mulher para ele e que venha se estabelecer aqui com ele. E através desse casal, do meu filho, da minha nora, aqui venha dar continuidade no cumprimento da promessa de Deus. Então é importante que a primeira geração passe para a segunda. É importante que a geração atual passe os princípios, os ensinamentos para a próxima geração, para que a próxima geração venha dar continuidade no andamento da promessa de Deus, que aqui no caso era crescer, multiplicar, a descendência ficar permanente, crescer
permanecer na terra de Canaã, possuir a terra de Canaã, a terra da promessa, tomar posse daquilo que Deus tinha liberado sobre a vida de Abraão. Glória a Deus. Então fala aí de uma continuidade, né? Sempre essa continuidade. A geração atual dando uma continuidade no que a geração anterior estava praticando e agora atual, ensinando a posterior, sempre dando continuidade no propósito de Deus. Louvado seja Deus. É isso aí, irmãos. Vamos lá. E aí ele libera uma palavra. Deus vai enviar um anjo na sua frente, vai preparar tudo. Vai preparar tudo. Ele conhecia já o Deus que ele servia, né? Ele já conhecia o Deus que ele servia e sabia que Deus iria enviar anjo, porque já não era a primeira vez que Deus enviaria anjo para preparar tudo, o trajeto, a trajetória de Eliezer, seu servo. Vamos lá. Então, o servo colocou a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou seguir suas instruções. Em seguida, pegou 10 camelos de Abraão, carregou-os com presentes valiosos de todo tipo da parte de seu senhor, e viajou para a terra distante de Arã, Naim. Chegou lá, dirigiu-se à cidade onde Naor, irmão de Abraão, havia se estabelecido. Ao entardecer, quando as mulheres saíam para tirar água, ele fez os camelos se ajoelharem perto de um poço nos arredores da cidade. Então o servo, o versículo 12 fala que o servo orou. O servo fez uma oração. Olha como o testemunho olha só o testemunho vivido da fé que Abraão tinha. Porque ele não falava que apenas ele acreditava em Deus e confiava em Deus. Isso era visto no testemunho dele, no dia a dia. E o servo que morava com ele, que estava junto com ele desde o início, que acompanhou ele nessa mudança de sair da terra dos seus pais e ir andando, peregrinando de terras e terra, ele viu na prática as atitudes que Abraão tinha em relação a Deus. E isso fez com que o servo, naquele momento, diante dessa missão, confiasse no Deus de Abraão. Então o servo orou: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, por favor, dá-me sucesso hoje e ser bondoso com o meu senhor Abraão. Como vês, estou aqui junto desta fonte e as moças da cidade estão vindo tirar água. Esta é minha súplica. Pedirei a uma delas: por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro para eu beber. Olha só, as moças iriam naquele período tirar água para a sua casa, para cada um levar água para a sua casa, para fazer comida, para dar para os animais, não é? E aí, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um pedido para Deus. Ó, Senhor, vamos fazer uma aliança aqui, né? Vamos fazer aqui, eu quero um sinal de que a mulher certa é para o Isaac. Aquela moça que eu pedi água do seu cântaro. Quer dizer, olha o trabalho que a mulher deveria ter. Chegar lá, pegar a água do poço, jogar lá o balde lá, né, a cumbuca lá no poço, tirar a água, encher o cântaro. A hora que a mulher enchesse o cântaro, tivesse todo esse trabalho, ele ia pedir a água do cântaro da mulher. O sinal era esse. A mulher não podia fazer outra coisa diferente. Tinha que ser do cântaro dela. E do cântaro que ela tinha acabado de encher. Ela tinha se dado o trabalho, já tinha dado trabalho de pegar água. Já tinha dado trabalho de pegar água. Encheu o seu cântaro. Quando ela enchesse o cântaro, o Eliezer ia pedir a água do cântaro dela, do fruto do seu trabalho. Se ela disser sim, beba, também darei água aos seus camelos, que seja ela a moça que escolheste para ser mulher de teu servo Isaque. Desse modo saberei que fosse bondoso com o meu senhor. Olha que
que extraordinário a confiança que o servo depositou no Deus que Abraão servia. Antes de terminar a oração, o servo viu aproximar-se uma moça chamada Rebeca, que trazia um cântaro no ombro. Ela era filha de Betuel, filho do irmão de Abraão, Naor, e de sua mulher Milca. Rebeca era muito bonita, tinha idade para casar e era virgem. Ela desceu à fonte, encheu o cântaro e voltou. Desceu à fonte, encheu o cântaro e foi retornando. Voltou. O servo de Abraão correu até ela, quer dizer, ela já estava indo em direção à sua casa. Então o servo observou Rebeca indo lá, trabalhando, porque era um trabalho, né? A mulher, todo dia, naquele horário, ir retirar água era um trabalho feminino, trabalho braçal, não era fácil tirar água do poço, é pesado, é um trabalho pesado. Ela desceu à fonte, encheu o cântaro e voltou. O servo de Abraão correu até ela e lhe pediu: por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro para eu beber. Ela poderia responder, né? Vai você lá pegar, rapaz. E ela, ao contrário, né, do que eu disse agora, ela respondeu: sim, meu senhor, beba. Respondeu ela e prontamente baixou o cântaro do ombro e lhe deu de beber. Depois que lhe deu de beber, disse: tirarei água para seus camelos também, até que estejam satisfeitos. Esvaziou depressa o cântaro no bebedouro e correu de volta ao poço a fim de tirar água para todos os camelos. Olha isso, como ela era prestativa, como era uma mulher ativa, prestativa. O homem a observou em silêncio, pensando se o Senhor lhe tinha dado sucesso em sua missão. Por fim, quando os camelos terminaram de beber, o servo deu à moça uma argola de ouro para o nariz e 2 pulseiras grandes de ouro para os braços. Olha só, ele já deu um presente para ela, já presenteou ela, porque ele entendeu que aquela atitude que Rebeca teve era exatamente como ele tinha pedido a Deus como sinal. De quem você é filha? Perguntou ele. Diga-me, por favor, se seu pai tem lugar para nos hospedar esta noite. Sou filha de Betuel e meus avós são Naor e Milca, respondeu ela. Temos bastante palha e forragem para os camelos e espaço para hóspedes. O homem se prostrou e adorou o Senhor. Louvado seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, disse ele. O Senhor demonstrou bondade e fidelidade ao meu senhor, pois me conduziu até seus parentes. Ele entendeu que a fidelidade que Deus tinha era com Abraão, não era com ele. Embora Deus tenha ouvido a oração dele e respondido à oração dele, ele pediu um sinal e Deus respondeu exatamente com o sinal. E ele entendeu que Deus estava sendo fiel com Abraão. Glória a Deus. Vamos lá. O sucesso da missão, no versículo 28. A moça correu para casa e contou à família tudo o que havia acontecido. Rebeca tinha um irmão chamado Labão, que foi prontamente à fonte para conhecer o homem. Ele havia visto a argola para o nariz e as pulseiras dos braços da irmã, e tinha ouvido Rebeca contar que o homem dissera. Assim, apressou-se até a fonte, onde o homem havia estado parado perto dos camelos. Labão lhe disse: venha e fique conosco, abençoado do Senhor, porque ficar aí fora? Já mandei arrumar acomodações para vocês e seus homens e lugar para os camelos. Então o homem foi com ele para casa. Labão mandou descarregar os camelos, dar palha para os animais se deitarem e forragem para comerem, e água para o homem e seus ajudantes lavarem os pés. Quando a refeição foi servida, porém, o servo de Abraão disse: não comerei
não comerei, enquanto não explicar o motivo da minha vinda. Está bem, disse Labão, fale. E aí, o servo de Abraão, que era Eliezer, o mais antigo, né, que servia a Abraão, começa a contar como Abraão pediu, o pedido de Abraão, as exigências de Abraão e como ele fez lá a oração. Então, foi isso que ele, a fala dele para Labão. Sou servo de Abraão, explicou ele. O Senhor abençoou grandemente meu senhor e ele se tornou um homem rico. O Senhor abençoou Abraão e tornou Abraão rico. Ele só se tornou rico quando Deus chamou ele, tirou ele da casa de teu pai. Então Deus enriqueceu Abraão após a obediência. Eu não sei o que Deus tem na tua vida. Eu só sei de algo. Após uma atitude de obediência, de renúncia, Deus está mandando você deixar, abandonar os velhos hábitos, os velhos costumes, e você obedece, o próprio Deus vai fazer você trilhar por um caminho que vai te prosperar abundantemente. Aqui está deixando bem claro que Abraão se tornou um homem rico porque Deus o enriqueceu, por causa da fé e da obediência de Abraão. Glória a Jesus. Se tornou um homem rico. Glória a Deus. Isso aí, ó. Se tornou um homem rico. Porque Deus o enriqueceu. O Senhor lhe deu rebanhos de ovelhas e bois, uma fortuna em prata e ouro, e muitos servos e servas, camelos e jumentos. Abraão, é importante destacar que Abraão saiu da casa de teu pai, quando Deus chamou, próspero, mas não rico. Rico ele só se tornou na presença de Deus. Ele poderia ser próspero, ter servos, ter gado, quando Deus tirou ele. Mas a riqueza mesmo que Abraão possuía foi quando Deus chamou ele. Foi só na presença de Deus. O verdadeiro rico é na presença de Deus. Verdadeiro, aquele que é o rico que vai para o céu. Não é aquele rico, exemplo de homem rico que vai para o inferno. O exemplo de homem rico, segundo o coração de Deus, né, que vai para o céu, que vai para a eternidade. Quando Sara, mulher do meu senhor, era muito idosa, deu à luz um filho dele. Meu senhor deu tudo que possuía a este filho e me fez jurar, dizendo: não permita que meu filho se case com uma das mulheres cananitas que aqui vivem. Vá à casa de meu pai, aos meus parentes, procurar uma mulher para meu filho. Mas eu perguntei ao meu senhor: se eu não encontrar uma moça disposta a voltar comigo? Ele respondeu: o Senhor, em cuja presença tenho vivido, enviará um anjo com você e lhe dará sucesso em sua missão. Encontre uma mulher para meu filho entre os meus parentes, da família de meu pai. Então você terá cumprido sua obrigação. Se, porém, você for aos meus parentes e eles não deixarem a moça acompanhar, estará livre do juramento. Hoje, quando cheguei à fonte, fiz a seguinte oração: ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, por favor, dá-me sucesso em minha missão. Como vês, estou aqui junto desta fonte, esta é minha súplica. Quando uma jovem vier tirar água, eu lhe direi: por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro. Se ela disser sim, beba, também darei água aos seus camelos. Que seja ela a moça que escolhesse para ser mulher do filho do meu senhor. Antes de terminar de orar, em meu coração vi Rebeca vindo com o cântaro no ombro. Ela desceu à fonte, tirou água, eu lhe disse: por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro para eu beber. Prontamente ela baixou o cântaro do ombro e disse: sim, beba, também darei água aos seus camelos. Eu bebi e ela deu água aos camelos. Em seguida perguntei-lhe: de quem você é filha? Ela respondeu: sou filha de Betuel. Meus avós são Naor e Milca. Então coloquei a argola em seu nariz e as pulseiras em seus braços. Depois prostrei-me e adorei o Senhor, louvei o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, pois ele havia me conduzido até a sobrinha neta do meu senhor,
para que ela seja mulher do filho de meu senhor. Agora digam-me, se mostraram bondade e fidelidade ao meu senhor, por favor, respondam-me sim ou não, para que eu saiba o que fazer em seguida. No verso 50, Labão e Betuel responderam: é evidente que o Senhor o trouxe até aqui. Sendo assim, não há nada que possamos dizer. Aqui está Rebeca. Tome-a e leve-a com você, que ela seja mulher do filho do seu senhor, como disse o Senhor. Quando o servo de Abraão ouviu a resposta, prostrou-se no chão e adorou a Deus. Em seguida, entregou a Rebeca joias. Olha isso, irmãos. Joias de prata e ouro e vestidos. Também deu presentes valiosos ao irmão e à mãe de Rebeca. Então, o servo e os homens que o acompanhavam comeram e passaram ali aquela noite. Logo cedo, na manhã seguinte, o servo de Abraão disse: enviem-me de volta ao meu senhor. Mas o irmão e a mãe de Rebeca disseram: queremos que Rebeca fique conosco pelo menos 10 dias. Depois ela poderá partir. O servo, porém, disse: não me detenham. O Senhor me deu sucesso em minha missão. Agora envie-me de volta ao meu senhor. Pois bem, disseram eles, chamaremos Rebeca e pediremos a opinião dela. Chamaram Rebeca e lhe perguntaram: você está disposta a ir com este homem? E ela respondeu: sim, estou. Com isso, eles se despediram de Rebeca e a enviaram com o servo de Abraão e seus homens. A serva que havia amamentado Rebeca a acompanhou. Quer dizer, Rebeca não foi sozinha. Na hora da partida, abençoaram Rebeca, dizendo: nossa irmã, que você se torne mãe de muitos milhares. Aleluia! Que seus descendentes conquistem as cidades de seus inimigos. Olha que bênção que Rebeca vai receber dos seus pais. É importante que os pais liberem bênção para os seus filhos. Mesmo quando seus filhos estão saindo de suas casas. Mesmo quando seu filho sai da sua casa, é importante que o pai abençoe o filho. E olha que interessante, que Labão, que era irmão, e Naor, né, que era o pai, abençoou Betuel e Labão, abençoou nossa irmã, que você se torne mãe de muitos milhares. Isso casaria plenamente com a promessa que Deus liberou na vida de Abraão, que a descendência de Abraão seria uma multidão de pessoas. Então, Labão, que era irmão de Rebeca, já estava liberando uma bênção sobre ela frutificar, dar frutos, que ela venha a ser fértil, que seus descendentes conquistem, está falando de autoridade, está falando de poder, a cidade de seus inimigos, está falando que do fruto do ventre de Rebeca viria guerreiros, homens guerreiros de autoridade que conquistaria a cidade de seus inimigos. Olha isso, que bênção, irmãos, que bênção, e não estava só abençoando ela, estava abençoando a descendência dela. Isso é poderoso quando o pai, quando o irmão libera uma bênção na vida da irmã, na vida da filha, é poderoso, faz toda a diferença. Glória a Deus. Então Rebeca e suas servas montaram nos camelos e seguiram o homem. Assim, o servo de Abraão partiu levando Rebeca. Nesse meio tempo, Isaque, que morava no Neguebe, havia regressado de Beer-lahai-roi. Ao entardecer, enquanto caminhava pelo campo e meditava, levantou os olhos e viu que camelos se aproximavam. Quando Rebeca levantou os olhos e viu Isaque, desceu do camelo, no mesmo instante, e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? Quando ele respondeu: é meu senhor, Rebeca cobriu o rosto com o véu. Depois o servo contou a Isaque tudo o que havia feito
Isaque a levou para a tenda de Sara, sua mãe. E Rebeca se tornou sua mulher. Ele a amava profundamente e nela encontrou consolação depois que sua mãe morreu. Olha só, casamento naquele tempo era a aliança do casamento, só era confirmada, só era feita a aliança no ato sexual. Quando tinha o ato sexual, que se confirmaria a aliança, o casamento. Vamos lá. No capítulo 25, Abraão se casou outra vez. Com uma mulher chamada Quetura. Ela deu à luz Zinrã, Joquizã, Medã, Midian. Midian, fala daquela cidade onde Jetro vai cuidar de suas filhas e Moisés vai lá e vai tomar a Zípora como esposa. Vai ser criado lá, né, nessa cidade de Midian, durante 40 anos lá. Vai ser pai, vai constituir uma família e Deus vai chamar ele lá na frente. Então, guarda esse nome aí, Midian. É filha de Abraão com Quetura. Glória a Deus. Isbaque e Suá. Joquizã gerou Sabá e Dedã. Os descendentes de Dedã foram os Assuritas, os Letuzitas e os Leumitas. Os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Abida, Elda. Todos estes foram os descendentes de Abraão por meio de Quetura. Abraão deu tudo que possuía a seu filho Isaque. Antes de morrer, porém, deu presentes aos filhos de suas concubinas e os separou de Isaque, enviando-os para as terras do leste. Glória a Deus. Antes, então, da morte de Abraão, ele vai lá, senta, abençoa e, Quetura, vai com seus filhos longe de Isaque, porque Isaque tem uma promessa de crescer, de prosperar e nada vai impedir. Eu não quero que nada impeça, nada seja motivo, nada seja uma barreira na vida dele de prosperar e cumprir o propósito de Deus. Olha o cuidado que Abraão tinha, mesmo ali prestes a morrer, o cuidado que ele tinha de cumprir, de fazer tudo para que a promessa de Deus se cumprisse na vida do seu filho, Isaque. Aleluia! Meu Deus, que exemplo, hein? Que exemplo. Abraão viveu 175 anos e morreu em boa velhice, depois de uma vida longa e feliz. Deu o último suspiro e, ao morrer, reuniu-se a seus antepassados. Seus filhos, Isaque e Ismael, o sepultaram na caverna de Macpela, perto de Manre, no campo de Efron, filho de Zoar, o Hitita. Esse era o campo que Abraão havia comprado dos hititas e onde havia sepultado Sara, sua mulher. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaque e ele se estabeleceu perto de Beer-Lahai-Roi, no Negueb. Este é o relato da família de Ismael, filho de Abraão com Agar, serva egípcia de Sara. São estes os descendentes de Ismael por nome e clã. Nebaiote, o mais velho, seguido de Quedar, Adbeel, Misbão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Temá, Getur, Nafis e Quedmá. Fala de 12 príncipes que veio de Ismael. Era uma promessa de Deus. Versículo 6. Esses 12 filhos de Ismael deram origem a 12 tribos, cada uma com o nome de seu fundador, relacionados de acordo com o lugar onde se estabeleceram e acamparam. Ismael viveu 137 anos, deu o último suspiro e, ao morrer, reuniu-se a seus antepassados. Os descendentes de Ismael ocuparam a região que vai de Avilá a Sur, a leste do Egito, na direção de Assur. Assur fala da terra do rei Assuero, do rei da Síria. Lembra dos assírios? Ali viveram em franca oposição a todos os seus parentes. Lembra do rei Assuero que veio
né? Lembra do rei da Síria, que depois veio lutar contra Israel. Então você vê que toda a descendência de Ismael permanentemente foi oposição a Isaac, a descendência de Isaac, que é Israel. Esse é o relato da família de Isaac, filho de Abraão. Quando Isaac tinha 40 anos, casou-se com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, pois ela não podia ter filhos. O Senhor ouviu a oração de Isaac e Rebeca ficou grávida de gêmeos. Os dois bebês lutavam, um com o outro no ventre da mãe, de modo que ela consultou o Senhor a esse respeito. Porque isso estava acontecendo comigo? Perguntou ela. O Senhor respondeu: os filhos em seu ventre se tornaram duas nações. Desde o começo, elas serão rivais. Uma nação será mais forte que a outra, e seu filho mais velho servirá o seu filho mais novo. Quando chegou a hora de dar à luz, Rebeca descobriu que de fato eram gêmeos. O primeiro a nascer era ruivo e coberto de pelos, por isso o chamaram de Esaú. Depois nasceu o outro gêmeo com a mão agarrada ao calcanhar de Esaú. Por isso o chamaram de Jacó. Isaac tinha 60 anos quando os gêmeos nasceram. Glória a Deus. Versículo 27. Os meninos cresceram. Esaú se tornou um caçador habilidoso que vivia ao ar livre, enquanto Jacó era mais pacato e preferia ficar em casa. Isaac amava Esaú, porque gostava de comer a carne de caça que ele trazia, mas Rebeca amava Jacó. Aqui nós já vemos uma preferência, né? De Jacó e Rebeca, né? Rebeca já era mais com o menino, né? Com Jacó, e Isaac já era mais com Esaú, porque Esaú era caçador. Então a gente já vê um lar sendo dividido. E aí os pais dividindo, os próprios pais dividindo aí o lar, certo? Então isso já é uma causa muito difícil, né, de se lidar, um lar dividido. A Bíblia fala que um reino dividido não subsiste, uma casa dividida também não subsiste. Isaac amava Esaú porque gostava de comer carne de caça que ele trazia, mas Rebeca amava Jacó. Certo dia, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou do deserto, exausto e faminto. Estou faminto, disse ele a Jacó. Dê-me um pouco desse ensopado vermelho. Por isso, Esaú também ficou conhecido como Edom. Está bem, respondeu Jacó. Mas em troca, dê-me seus direitos de filho mais velho. Estou morrendo de fome, disse Esaú. De que me servem meus direitos de filho mais velho? Disse Jacó. Primeiro jure que seus direitos de filho mais velho agora são meus. Esaú fez um juramento e, desse modo, vendeu todo o seu direito de filho mais velho a seu irmão Jacó. Então Jacó deu a Esaú um pedaço de pão e um ensopado de lentilhas. Esaú comeu, levantou-se e foi embora. Assim ele desprezou seu direito de filho mais velho. O que nós vamos ver aqui é o seguinte: Esaú, a promessa de Deus era para Isaac, certo? A promessa de Deus era para Isaac e para o primogênito, certo? Então, o primogênito seria Esaú. Mas Deus escolheu Isaac. Deus escolheu Jacó. Certo? E aqui nós vamos ver o seguinte:
Isaac recebeu a promessa de Deus, certo? Isaac recebe a promessa de Deus de crescer, de multiplicar. Rebeca engravida, 2 filhos gêmeos, Jacó e Esaú. Jacó era mais pacato, então ficava mais em casa. A mãe era se apegada a ele. Já Esaú já era um homem de caça, um homem viril, forte, caçador. Isaac tinha mais preferência para Esaú. Porém, a promessa, o primogênito, o primeiro que nasceu foi Esaú, certo? E só que Deus escolheu Jacó. Deus rejeitou Esaú e Deus escolheu Jacó. Por que que Deus escolheu Jacó e não Esaú? Por isso que aconteceu aqui, ó. Por isso daqui que aconteceu. O que aconteceu? Esaú vai para o meio do mato, caça e volta exausto, faminto. Jacó vê a fragilidade do irmão, a fraqueza do irmão, oferece a ele um prato de guisado, de lentilha. Certo? Oferece e aí faz aquela troca. Ó, é o seguinte, você tá com fome, mas me vende seus direitos de filho mais velho, de primogênito. Esaú, naquele momento, tudo que ele queria era comida. E aí, vender o direito, abrir mão da herança, naquele momento não faria diferença para Esaú. Mas lá na frente, quando o pai morresse, iria fazer toda a diferença. E aí é que tá. O filho mais velho abrir mão da sua herança para o filho mais novo. Aí o lar já era dividido. Já havia-se uma divisão. E aí Jacó vai querer comprar aí o direito de filho mais velho, de primogenitura. E aí, por outro lado, Esaú vai olhar para o momento. Vai olhar para o momento, certo? Vai olhar para o momento e vai rejeitar. Então, assim, abrir mão dos valores por causa de uma necessidade é muito perigoso. É muito perigoso. E foi o que ele aconteceu. Assim, ele desprezou seu direito de filho mais velho, que era a bênção da primogenitura, a herança. Ele rejeitou por causa da necessidade, para suprir a necessidade dele. E muitas das vezes nós somos tentados a abrir mão da nossa salvação, a abrir mão daquilo que a gente tem por direito, por causa do hoje. E isso é perigoso. E o cansaço e a fome faz você abrir mão da herança. O cansaço e a fome faz você abrir mão das promessas de Deus na tua vida. Porque você olha para o momento e despreza aquilo que Deus prometeu. Porque o que Deus prometeu vai se cumprir no tempo dele, não é no nosso. E aí nós olha pro atual momento, nós olha para a necessidade atual e despreza o plano eterno que Deus tem com as nossas vidas. Então isso é muito perigoso. No capítulo 26, a palavra vai dizer que uma terrível fome vai atingir aquela região, como havia acontecido antes no tempo de Abraão. Por isso Isaac se mudou para Gerar, onde vivia Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e disse: Não desça ao Egito, faça o que eu mandar. Habite aqui como estrangeiro e eu estarei com você e o abençoarei. Com isso, confirmo que darei todas essas terras a você e sua descendência e os seus descendentes, conforme prometi solenemente a Abraão, seu pai. Farei que seus descendentes sejam tão numerosos quanto as estrelas do céu, e darei a eles todas essas terras. Por meio de sua descendência, todas as nações da terra serão abençoadas. Farei isso porque Abraão me deu ouvidos e obedeceu,
ao que lhe ordenei, meus mandamentos, decretos e instruções. Portanto, Isaque ficou em Gerar. Quando os homens que viviam na região perguntaram a Isaque sobre Rebeca, sua mulher, ele disse: é minha irmã. Ó, o mesmo pecado que o pai cometeu. O mesmo erro que o pai cometeu, Isaque vai cometer. Só que Abraão realmente era irmão por parte de pai. Agora, Isaque não. Isaac não. Isaac, ele era apenas primo. Prima, né? Era primo. E aí dá o problema. Ele comete o mesmo pecado que o pai. Teve medo de dizer à minha mulher, pois pensou, ela é tão bonita que os homens vão me matar por causa dela. E realmente isso acontecia muito antigamente. Quando a moça era bonita, o marido falava que era irmã. Não era uma coisa assim inédita. Não, fazia parte da cultura, fazia parte daquele tempo. Não era assim uma coisa que Abraão inventou e Isaac inventou. É que os homens, naquela época, principalmente os reis, quando se afeiçoavam por uma mulher, se ela fosse casada, o cara ia matar. Foi o que Davi fez. O que Davi fez foi exatamente que os reis dessa época faziam. Se gostava da mulher, matava o marido dela para ficar com ela. E ele ficou com medo. Como Abraão ficou com medo lá de Faraó, falando, né, que é a irmã, Isaac também vai cometer o mesmo erro, vai ficar com medo. Não, é minha irmã, não é minha mulher. Por ela ser tão bonita, eles vão acabar me matando. Então, para mim guardar a minha vida, eu prefiro falar que ela é minha irmã. Algum tempo depois, porém, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou pela janela e viu Isaque acariciar Rebeca. Olha o perigo aí, ó. No mesmo instante, Abimeleque mandou chamar Isaque e exclamou: é evidente que ela é sua mulher. Por que você disse que ela era sua irmã? Porque tive medo de que alguém me matasse por causa dela, respondeu Isaque. Como você pode fazer uma coisa dessas conosco? Exclamou Abimeleque. Um dos meus homens poderia ter tomado sua mulher e dominado e dormido com ela, e por sua causa seríamos culpados de grande pecado. Então Abimeleque declarou a todo o povo: quem tocar neste homem ou em sua mulher será executado. Há males que vêm para bem, né? Pelo menos uma lei que protegia Isaac e sua esposa foi criada. Naquele ano, quando Isaac plantou lavouras, colheu 100 vezes mais. Olha como a bênção de Deus estava sobre a vida de Isaac. Porque era uma promessa de Deus em Abraão. Em ti as suas descendências serão benditas na terra. Serão abençoados. Colheu 100 vezes mais do que havia semeado, pois o Senhor o abençoou. Quando Deus te abençoa, tudo que você planta dá certo, tudo que você faz acontece. Quando você está vivendo este momento, este tempo de bênção, tudo que você faz, Deus prospera. Isaac prosperou e se tornou rico e influente. Adquiriu tantos rebanhos de ovelhas e bois e tantos servos que os filisteus o invejavam. Olha isso, irmãos. Isso é poderoso. Isso é o que Deus faz na nossa vida. Ele prospera, ele enriquece, ele multiplica. Você planta um, dá 100. É assim que Deus trabalha. Eu creio nesse Deus. Esse Deus não mudou, é o mesmo. É o Deus que eu sirvo, é um Deus de prosperidade, é um Deus de bênção, é um Deus de fartura, de multiplicação. Glória a Deus, eu creio nisso. Por isso os filisteus fecharam com terra todos os poços de Isaque, que tinham sido cavados pelos servos de seu pai Abraão. Agora o inimigo vai se levantar por inveja e vai querer entulhar os poços. Por fim, Abimeleque ordenou que Isaque deixasse aquela terra.
Vá para outro lugar, disse ele. Você se tornou poderoso demais para nós. Olha o que Deus fez na vida dele. Ele estava lá junto com Abimeleque, né, cometeu esse erro gravíssimo aí de ter falado que era irmã, mas pronto para conservar sua própria vida. Nada acontece com Rebeca, né? Os homens daquela cidade, tanto os homens quanto o rei Abimeleque, não têm relação sexual com Rebeca, né? Graças a Deus por essa proteção. E aí é o seguinte, Deus prospera ele. E interessante que mesmo quando Abimeleque descobre toda a verdade, Abimeleque deixa Isaac ali. Deixa Isaac ali. Então, ficou tranquilo, né? Isaac ficou tranquilo ali na terra, prosperou. Quando prosperou demais, se tornou maior que Abimeleque, Abimeleque chega para ele e fala, ó, cara, não dá para você ficar aqui junto comigo, não. Você tá maior que eu. A terra não vai comportar nós dois. Então é melhor você seguir teu caminho aí, sai da minha terra, vai para outra terra aí. E foi o que Isaac fez. Então Isaac partiu de onde estava e se estabeleceu no vale de Gerar, onde armou suas tendas. Reabriu os poços que seu pai havia cavado e que os filisteus haviam fechado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que Abraão tinha dado. Ele vai lá, cava os mesmos poços, tinha sido entulhado pelos filisteus, porque o pai dele já tinha cavado. Ele só vai lá e cava novamente no mesmo lugar, vai lá e retira os entulhos de lá. Reabriu os poços que seu pai havia cavado e que os filisteus haviam fechado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes. Os servos de Isaac também cavaram no vale de Gerar e encontraram uma fonte de água corrente. Olha que grande descoberta para quem vivia do campo. Contudo, os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaac. Esta água é nossa, diziam eles. Por isso Isaac chamou o poço de Ezeque. Em seguida, os homens de Isaac cavaram outro poço, mas novamente houve conflito por causa dele. Por isso Isaac o chamou de Sitna. Isaac abandonou esse poço e mandou cavar outro mais adiante. Dessa vez ninguém discutiu por causa dele, de modo que Isaac o chamou de Reobote, pois disse, finalmente o Senhor criou espaço suficiente para prosperarmos nesta terra. Interessante que em nenhum momento Isaac vai desanimar de cavar os poços. Cavou um poço, os filisteus veio e falou, não, essa água é nossa. Beleza, nós cavou outro. Andou mais adiante, cavou outro poço, teve discussão. Andou mais adiante, cavou outro poço. Aí, finalmente, no terceiro poço, que os servos de Isaac cavam, dá certo. Tentou uma vez, não deu certo, vai para a segunda. Não deu certo, vai para a terceira. Na terceira dá certo. Na terceira vez deu certo aqui. E isso aqui mostra para nós que nós devemos persistir. Mesmo quando a primeira chance dá errado, vai lá, tenta a segunda. Deu errado, vai lá e tenta a terceira. Nós não podemos desistir na primeira. No primeiro não que você ouvir, você não pode desistir. Você não pode desanimar. Você tem que perseverar. Por quê? Uma hora dá certo. E deu certo aqui. No terceiro não houve conflito e Deus abençoou. Deus abençoou. Dali, Isaac se mudou para Berseba, onde o Senhor lhe apareceu na noite de sua chegada. Olha só, grande Deus vai ter um encontro com Isaac. Eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tenha medo, pois estou com você e o abençoarei. Multiplicarei seus descendentes e eles se tornarão uma grande nação. Farei isso por causa da minha promessa ao meu servo Abraão. Isaac construiu ali um altar e invocou o nome do Senhor. Armou acampamento naquele local e seus servos cavaram outro poço. Chegaram numa outra terra, cavaram outro poço.
Certo dia, o rei Abimeleque veio de Gerar com Auzate, seu conselheiro, e com Ficol, comandante do seu exército. Por que vocês vieram? Perguntou Isaque. É evidente que me odeiam, já que me expulsaram de sua terra. Eles responderam: podemos ver claramente que o Senhor está com você. Eu quero declarar isso sobre a tua vida. Que os seus inimigos, que aqueles que te perseguem, verão que Deus é na tua vida. Verão claramente a mão de Deus ao teu favor. Eu quero profetizar isso na tua vida. Podemos ver claramente que o Senhor está com você. Podemos ver claramente que Deus é na tua vida. Os nossos servos foram lá, se rebelaram contra vocês. Vocês só têm prosperado, têm dado certo as coisas. Por mais que as lutas veio, tulhar os poços, abrir o outro, tulhar o outro, abrir o outro. Precisou mudar. Tá dando certo, tá prosperando. As lutas estão vindo, vocês estão vencendo todas. Então é evidente que Deus é na tua vida. Era isso que Abimeleque estava falando para Isaac. É evidente que Deus é na tua vida. Tá vindo as lutas, tá vindo as provações, mas você está passando por cima de todas elas. Você está vencendo. Você está vencendo as dificuldades, você está persistindo, você está perseverando. Então é evidente que Deus é na tua vida. E eu quero profetizar sobre a tua vida. Que muitos que não acreditam em você vão ver a mão de Deus ao teu favor. Muitos que não acreditam. Muitos que têm visto você passar por dificuldade e provação. E não estão dando crédito para a tua vida, para aquilo que Deus tem para ti. Saiba de algo. Esses mesmos vão ver o que Deus vai fazer na tua vida. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Por isso queremos fazer com você um acordo sob juramento, uma aliança. Agora, Abimeleque, que expulsou, é o que vai querer fazer sociedade com Isaac. Olha isso. Aquele que expulsou da terra, aquele que enviou os servos para entulhar os poços que Isaac estava cavando, é o mesmo que vai fazer agora, querer propor uma aliança, uma sociedade. Jure que não nos fará mal, assim como nós nunca lhe fizemos mal. Sempre o tratamos bem e o despedimos em paz. E agora veja como o Senhor o abençoou. Então Isaac lhes preparou um banquete e eles comeram e beberam juntos. Lembra? Lá na frente, Davi, no Salmo 23, vai falar. Vai pedir ao Senhor, né? Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. É isso que Deus faz na vida de todo aquele que crê. E é importante o seguinte, ressaltar algo. Nós não podemos jamais guardar mágoa no coração de alguém. Porque esse alguém que te rejeitou é o mesmo que vai te aplaudir. É o mesmo que vai sentar na tua mesa. É assim que Deus trabalha, é dessa forma. Por isso que nós não podemos ter um coração, ter mágoa no nosso coração. Guardar mágoa, ficar chateado. A gente pode ficar chateado com uma situação, uma palavra dura, uma humilhação, uma vergonha com a pessoa. Pode ficar chateado no momento, mas não pode levar isso para o coração. Não pode deixar a mágoa entrar no coração. Porque essa mesma pessoa que não acreditou em você, Deus vai proporcionar isso, dela sentar na tua mesa e desfrutar da bênção que Deus derramou na tua vida. Essa é a promessa de Deus e Deus trabalha dessa forma. Aquele que te humilhou, aquele que te rejeitou, vai pedir ajuda. Vai sentar na tua mesa. Vai desfrutar junto com você. É assim que Deus trabalha. Essa é a justiça de Deus. Por isso que nós não podemos guardar mágoa no nosso coração. Terrível é o homem que guarda mágoa no seu coração. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos lá. Ele preparou um banquete. Logo cedo na manhã seguinte, cada um fez o juramento solene de não interferir com o outro. Isaac se despediu deles e partiram em paz. A aliança que estava sendo proposta não era para os dois trabalhar juntos. Não, era uma aliança de paz. Abimeleque com a sua terra em paz, tanto teu povo quanto o povo de Isaac não iria
criar guerra, era um acordo de paz que estava tendo. Aquele que você foi mandado embora, ele foi mandado embora da terra, porque prosperou demais, ficou grande demais, a terra já não estava suportando, né? Isaac e Abimeleque. Houve ali uma separação, Deus prospera mais ainda Isaac. Aquele que mandou embora, vai lá e vai reconhecer que Deus é na vida e ainda vai fazer um acordo de paz. De paz. Porque é isso, nosso Jesus Cristo, ele é o príncipe da paz. E o nosso Deus, ele é um Deus de paz. Ele não é um Deus de guerra. Por mais que nos últimos dias, no dia do juízo final, vai ter guerra, mas hoje nós estamos vivendo um tempo da graça. Um tempo da graça, do favor de Deus imerecido, é paz. Tudo que Deus quer é que, se depender de vós, tem de paz para com todos os homens. Se depender de nós, tem de paz para com todos os homens. Então, nós precisamos ser pacificadores. Bem-aventurados pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. Pessoas que transmitem a paz. No mundo nós temos aflições, nós temos engano, mentira, nós temos o pecado. Mas se nós carregamos a paz de Deus, que excede todo entendimento, aonde nós for, com quem nós conversar, com quem nós fazer amizade, nós temos que ser, no ambiente onde nós for inserido, temos que ser portadores da paz e manifestar essa paz. Ser um homem e uma mulher pacificadores. Glória a Deus. Naquele mesmo dia, os servos de Isaac vieram lhe falar de um novo poço que tinham cavado. Encontramos água, exclamaram. Por isso, Isaac chamou o poço de Seba. E até hoje, a cidade que se formou ali é conhecida como Berseba. Quando Esaú tinha 40 anos, casou-se com 2 mulheres hititas. Olha aí. Judite, filha de Beeri, e Basemate, filha de Elon. Essas 2 mulheres causaram um grande desgosto a Isaque e Rebeca. Por quê? Lembra quando Abraão pediu para o servo dele ir lá buscar Rebeca para Isaque? Abraão deixou bem claro que não era para tomar as filhas hititas, dos hititas, dos cananeus. Não era. Era para ficar ali na mesma parentela ali, ó. Era para eles crescerem, o clã, crescerem a parentela. Vai lá, falou para Eliezer, vai lá, ó, na casa do meu irmão lá. Vai lá, pega lá, é uma mulher pro meu filho. Vai lá, foi, pegou. Então tinha que ser do grau de mesma parentela. Só que Esaú já tinha uma mágoa de Jacó. E para ofender o pai, porque Esaú já se sentia rejeitado pela mãe, certo? Já tinha esse sentimento. Um lar dividido não subsiste, irmãos. Um lar dividido não subsiste. A mãe era mais com Jacó e o pai era mais com Esaú. Só que é o seguinte, Esaú já abriu mão da sua herança. Esaú já abriu mão da sua herança. E aí, para ofender o pai e para ofender a mãe, Esaú vai lá e casa com 2 hititas, 2 mulheres que não pertenciam à família, o grau parentesco. E aí isso deixa desgostoso Isaac e Rebeca. Já foi motivo, ó, Esaú, ele já abriu mão da sua herança e agora ele está trazendo desgosto para o seu pai. Por quê? Lar dividido. Um lar dividido não subsiste. Um lar dividido não subsiste. E aí é terrível. E aí você vê uma preferência da mãe para Jacó. Aí há um pouco de injustiça. Por que Jacó tem que ficar dentro de casa?
mais pacato, não põe ele para trabalhar. E aí o lar cresceu dividido. Aqui nós já temos um exemplo bem claro de uma família dividida. E o que nós devemos é, e já aprendemos isso lá no início de Gênesis. Se você voltar aí alguns vídeos no livro de Gênesis, você vai ver que Deus desce. Deus vai descer na terra, vai ver um povo construindo uma torre e vai ver o povo construindo uma cidade. E Deus vai falar, vamos descer, porque se em pouco tempo eles já estão unidos aí com essa força, imagine se nós deixar. E aí Deus divide o povo, cada um com sua língua, com sua tribo, e há aquela divisão, aquela mistura de língua e aquela divisão toda, e se espalha pela terra. Mas Deus deixa bem claro lá no início, lá, que se o povo se unir e falar a mesma língua, nada é impossível. Isso se aplica na casa. Se uma casa for unida, a família falar a mesma língua, os filhos falam a mesma língua que os pais a mesma língua, for unido, explode, faz acontecer, cresce, multiplica, prospera, enriquece. Mas se a casa é dividida, não subsiste. Então aqui já é um exemplo de uma família dividida, que sofreu, os filhos sofreu, os pais sofreu, todo mundo sofreu com essa divisão. E aí, irmãos, nós precisamos entender o seguinte, enxergar em que ponto nós estamos errando como pai, em que ponto nós estamos errando como filho, aonde nós estamos errando, aonde nós estamos causando divisão. Que brecha está aberta para causar a divisão? É uma preferência? O pai é chegado mais no menino? A mãe é chegada mais na menina? Ou vice-versa, o pai é chegado mais na menina e a mãe é chegada mais no menino? Então, essa divisão não pode ter. E aí nós temos um exemplo claro na Bíblia. E devemos aprender com o erro deles. Eles erraram para nos ensinar o certo. Eles erraram para nos ensinar o certo. E o mais correto para nós é aprender com o erro alheio. Não precisa, tem certas coisas na nossa vida que o erro é inevitável. Você tem que passar, você tem que errar para aprender, para fazer o certo. Mas tem certas situações que nós não precisamos. Dá para dar, nós temos condições de aprender com o erro alheio. E aqui na Bíblia deixa bem claro. Uma família, um lar crescendo em divisão. Cresceu dividido, uma casa dividida não subsiste. Amém? Glória a Deus. É isso, irmãos, por hoje é só. Amanhã estaremos de volta aí, em nome de Jesus. Compartilhe essa live, compartilhe esse vídeo, toque no sininho aí e se inscreva no meu canal. É bênção do alto, vai ser poderoso, tem sido bênção, Deus tem me abençoado, eu creio que Deus vai te abençoar também. Um forte abraço, que Deus te abençoe, amanhã estaremos de volta, em nome de Jesus.